Para me apresentar, sou Elizabeth Carreira, membro da equipa Wake Up e diretora da área Interface de Captação do Inove. Quero agradecer a presença de todos os participantes. Ao longo dessa sessão poderão ir colocando perguntas no chat. A sessão é transmitida em direto pela Asameis TV, Asameis Net, Informédia Rádio e a Rádio Vila Nova, e também quero agradecer também aos outros órgãos de comunicação social presentes e pela sua gentileza em fazer a cobertura deste evento. Informo também que a sessão vai ser gravada para que seja depois disponibilizada nos nossos canais habituais, ou seja, o website do projeto. Já agora o endereço é simples, é wake-up.tech, e nas redes sociais. O evento vai se organizar em 4 momentos, em torno de 4 momentos. Teremos uma primeira abordagem sobre os desafios e obstáculos do empreendedorismo. Um segundo tratará de relatar um caso de sucesso de empreendedorismo na indústria 4.0. A seguir teremos a apresentação do projeto Wake Up e, finalmente, um momento para debate e esclarecimentos. Antes de iniciar este evento, obviamente que quero só sublinhar, temos a honra de contar com as presenças do Comendador António da Silva Rodrigues e do Engenheiro António Gomes Leal para dar as boas-vindas a esta sessão. Começando o Comendador António da Silva Rodrigues, certamente que muitos de vós já o conhecem, é natural da Oliveira de Asameis, é o fundador do grupo empresarial Simoldes e o atual presidente da ECOA. Em 2019 foi eleito profissional de mérito pelo Rotary Club de Oliveira de Asameis. Destaca-se na sua área pelo império criado na produção de moldes e injeção de peças plásticas destinadas ao fornecimento da indústria automóvel mundial. Portanto, pedia ao Sr. Comendador de dar aqui umas breves palavras. Bom, a todos muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Gomes Leal, administrador do Instituto de Engenharia e Sistemas Computadores de Inovação Inove INESC, excelentíssimo Sr. Casimiro de Almeida, Presidente da Assembleia Geral da ECOA, caros membros da direção e dos órgãos sociais da ECOA, excelentíssimos oradores convidados Pedro Falcão e Francisco Rodrigues, colaboradores da ECOA e da Inove, órgãos de comunicação social e demais participantes nesta sessão digital. A ECOA é uma associação empresarial já com 20 anos de experiência associativa e que nasceu de um grupo de empresários sob o lema Espírito Empreendedor. É um espírito que continua bem presente, com trabalho diário e numa busca constante para servir melhor os empresários e servir melhor o nosso país. Em nome da direção da ECOA, agradeço ao Inove INESC ter aceitado fazer parte neste projeto Wake Up 4.0, numa parceria que, estou certo, dará bons frutos. Oliveira de Asameis é um concelho da região do Norte e tem uma posição central na sub-região entre Douro e Volga, com setores industriais maduros, de média e alta intensidade tecnológica. Somos um concelho que investe, que inova e que exporta para os 4 cantos do mundo. Neste contexto, com este projeto e com este consórcio, pretendemos alcançar 2 importantes objetivos. Primeiro, uma parceria com uma entidade do sistema tecnológico e científico nacional, líder em termos de competência, muito próprias nas áreas de investigação, inovação, desenvolvimento, aliás, uma entidade com experiência consolidada na implementação de soluções inovadoras em tecnologias de informação, comunicação e eletrónica. Um segundo objetivo, não menos importante,
passa pela necessária ajuda às gerações mais jovens, no sentido de um abrir de portas para que nos acompanhem nesta caminhada. Isto é, no sentido destas novas gerações se tornarem os empresários da amanhã, se possível, ainda hoje. Estamos apostados numa nova geração empresarial que, como nós o fizemos décadas atrás, seja ela também capaz de empreender o futuro. Um bem-aja a todos e desejo o melhor sucesso às equipas que se encarregaram da execução deste projeto. Muito obrigado. Caro Comendador, muito obrigado pelas suas palavras. Vou passar agora a palavra ao engenheiro António Gomes Leal e também vou apresentá-lo. Pertence aos órgãos sociais do Inova, que é mais conhecido por Inova, Inesc Inovação, e é o seu administrador executivo. O engenheiro António Gomes Leal tem mais de 20 anos de experiência na transferência da tecnologia e inovação no domínio das TIC, tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, e tem participado em várias iniciativas para promover a inovação e a endogenização tecnológica. António. On mute. Atenção. Ok, agora sim. Bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. Sim. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. António da Silva Rodrigues, Presidente da Direção da ECOA e Presidente do Grupo Simoldes. Excelentíssimo Sr. Casimiro de Almeida, Presidente da Assembleia Geral da ECOA. Excelentíssimo Sr. António Pinto Moreira, Diretor Executivo da ECOA. Caros membros da Direção e dos órgãos sociais da ECOA. Caros oradores convidados, Pedro Falcão e Francisco Rodrigues. Colaboradores da ECOA e do Inova, órgãos de comunicação social e demais participantes nesta sessão. Antes de mais, agradeço as palavras do Sr. António da Silva Rodrigues. O Inova é uma infraestrutura tecnológica, atualmente um centro de interface que se dedica à investigação aplicada, desenvolvimento tecnológico e à transferência de tecnologia. As atividades de inovação e transferência de tecnologia assentam na interface eficaz entre as fontes de conhecimento, onde se encontram as instituições do ensino superior, e a sociedade, da qual faz parte a comunidade empresarial. É aqui que surgem oportunidades e se criam conceitos e soluções inovadoras. As atividades de empreendedorismo são, por excelência, geradoras de inovação e de endogenização tecnológica, constituindo-se como uma das ferramentas que as instituições como o Inova dispõem para transferir tecnologia e conhecimento para o mercado e para a sociedade em geral. Portanto, quero agradecer o convite que a ECO endereçou ao Inova para participar neste projeto, que espero que contribua não só para a criação de várias empresas de sucesso, mas também, e muito importante, para a formação de novos empreendedores que, além desta oportunidade que têm para constituir a empresa, podem no futuro criar outras e, no fundo, ter um percurso completo na área do empreendedorismo. Muito obrigado a todos pela participação e votos de sucesso para o projeto, claro. Obrigado, encerramos essa sessão de boas-vindas. Obrigado por essas intervenções. Vamos já passar à primeira apresentação, que tem o título Ecossistema de Empreendedorismo e reflexão acerca dos seus principais desafios e obstáculos. É apresentado pelo engenheiro Pedro Falcão, que é o Managing Partner de LC Venture, empresa que gera um fundo de capital de risco de investimento em empresas de base tecnológica e tem assistido de perto à evolução do ecossistema português de empreendedorismo. Pedro. Ora, muito bom dia. Agradeço à organização, ao Wake Up, ao Inova e à ECO o convite. Vou falar muito rapidamente sobre o ecossistema empreendedor português. Eu já he visto desde 2000 e neste momento também represento a direção da FNADA, que se vai juntar com a APDA, duas entidades que representam os investidores early stage do setor e que neste momento tem mais de 300 business angels associados e a maior parte dos VCs em Portugal. E vou dar um bocadinho de introdução sobre o ecossistema empreendedor português. A nossa indústria de venture capital, ou como se diz em português, de capital de risco, basicamente assenta num conjunto de pilares. Por um lado,
temos que ter os empreendedores, aqueles que têm as ideias, aqueles que têm os projetos e que, mais do que ideias, e que os apresentam para tentarem levantar financiamento. Temos aqui os venture capitals, ou seja, as entidades de capital de risco, mas que também podem ser os business angels, que são os investidores privados, que depois colocam dinheiro nessas ideias e depois esperamos que as ideias cresçam para depois, eventualmente, irem para a bolsa, serem vendidas, enfim, para um conjunto de opções de saída que depois existem e que vamos falar um pouco mais à frente sobre elas. Naturalmente, quando estamos a falar aí para a bolsa, depois temos aí um envolvimento dos bancos de investimento, enfim, que depois apoiam a ida para a bolsa de empresas. Em Portugal não temos muito historial, mas um exemplo mais recente é a Raise, no fundo também uma startup que também andou a levantar capital junto de entidades de capital de risco e depois acabou por ir para a bolsa, portanto teve aí o apoio da banca de investimento para ir para a bolsa e, portanto, depois quando foi para a bolsa, naturalmente, as suas ações ficam disponíveis no mercado e depois podem comprar e ser vendidas por quem tiver interesse pela empresa. E isso acaba por ser uma forma de saída de investimento dos investidores. Os investidores assumem aqui uma posição de risco, investem nestas empresas de elevado potencial, mas esperam ter um grande retorno. Sabem que algumas delas ficam pelo caminho, daí terem que investir em muitas empresas para reduzirem o risco, na esperança de que haja uma ou duas que possam efetivamente fazer a diferença. Por outro lado, estes empreendedores muitas vezes começam por ter os apoios do governo, diversas entidades, existem diversos mecanismos que existem para a criação do próprio emprego, para apoiar as startups no início, vales de incubação, os apoios a fundo perdido, etc. Mas também às vezes de grandes empresas que também têm os seus programas de aceleração, as autarquias, as associações empresariais e que também são fundamentais para que se passe muitas vezes das ideias ao projeto para depois conseguir levantar então o dinheiro junto do capital de risco. Coisa que habitualmente o capital de risco investe. Portanto, naturalmente aqui temos dois exemplos, temos aqui uma empresa que cresce e que se torna uma empresa vencedora, não é? E temos aqui uma que cresce e que depois pode até ser perdedora, porque, enfim, passados alguns anos, aquilo que seria algo inovador rapidamente é ultrapassado por uma nova tecnologia, uma nova solução, um novo produto e rapidamente depois sai do mercado. Portanto, a lógica é entrar nestas fases iniciais, acompanhar o crescimento e depois, passado algum tempo, tipicamente estamos a falar de pelo menos 3 a 5 anos e depois sair com um ganho. Portanto, mesmo aqui, no caso da direita, em que a empresa cresceu até um ponto, depois começou a crescer, antes que a curva comece a ter menos força de crescimento, não é? A derivada permite identificar isso, convém sair. Portanto, é nesses casos que saem os investidores de capital de risco, sejam eles business angels, sejam eles VCs. E como é que todos eles se enquadram aqui no crescimento de uma startup ao longo do tempo? Primeiro, quando começa a startup, é uma jovem empresa, ou às vezes ainda nem começa com uma empresa, são simplesmente os founders que se juntam e começam logo a fazer um site ou um produto e tentam ver se há fit no mercado para o mesmo, mas quando arrancam não há receitas, portanto não têm faturação. E, portanto, começam aqui justamente, peço desculpa, aqui nesta parte inicial do chamado vale da morte. Portanto, é aqui que começam a gastar primeiro dinheiro, não é? Portanto, à medida que vão consumindo recursos, esses recursos são não só tempo deles, mas também dinheiro, que logo no início o mais habitual é pedir aos 3 Fs, que é não é? Portanto, são os Friends, Fools and Family, portanto, ou Family, Fools and Friends, conforme quer dizer, portanto, no fundo, vamos pedir à família, aos pais, aos tios, aos avós, aos amigos e também a outros que consigamos convencer para nos darem aquele capital inicial e que acreditam em nós. Isto às vezes acontece. Depois também existem as várias medidas, também já referimos, de apoio da parte do Estado, das autarquias e de algumas outras entidades privadas e associações que também permitem dotar estas jovens empresas de algum capital. E depois temos aqui, essencialmente, os business angels, portanto, que são indivíduos muitas vezes que são diretores, administradores, ex-empreendedores, que apostam em empresas de capital de risco e que se investem individualmente
ou também já se reúnem em veículos de investimento. E depois temos também alguns VCs, agora começa a haver um bocadinho mais de superposição, que também investem nestas fases mais iniciais, não é? E que tendem a chamar-se seed capital, portanto, capital semente, logo no arranque da empresa. E, portanto, é com esse dinheiro que muitas vezes são 50 mil euros, 100 mil euros, enfim, 200 mil euros, né, que eles conseguem levantar um pouco mais, que levantam esse dinheiro e que depois com esse dinheiro vão construindo a solução, vão fazendo os primeiros, batendo à porta dos primeiros clientes, fazendo os primeiros pilotos e, portanto, aí começa-se primeiro a gastar e a consumir dinheiro, portanto, enfim, em princípio, muitas vezes gasta-se mais dinheiro e não se está ainda a faturar nada. E depois, à medida que se vai faturando alguma coisa dos primeiros pilotos, o primeiro cliente que se ganha, etc., começa-se então a reduzir o que se chama a burn rate, ou seja, a uma altura em que gastamos mais do que aquilo que recebemos, até chegarmos ali a um ponto de break-even. Enfim, este gráfico e diagrama que estou aqui a apresentar já foi desenhado já nos anos 80, não é? Portanto, onde esta indústria cresceu inicialmente, que foi essencialmente mais nos Estados Unidos, embora, enfim, concessões dela e algumas primeiras medidas que a supply chain talvez até tenham acontecido também na Europa muito antes disso, mas essencialmente era a partir do break-even que então as empresas iam depois levantar mais dinheiro, levantando a primeira ronda, que daí chamar-se essas rondas Series, portanto são a Series A, depois a seguir vinha a B, a C, a D, a E, a F e por aí fora, e tipicamente era nessa fase. Agora, cada vez mais, as empresas com a promessa da rentabilidade futura, e portanto muito antes de chegar ao break-even, já vão levantando essas rondas A, B, C e Z. Pois a dimensão que cada uma destas rondas tem varia depois conforme o mercado. Estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos, estamos noutra frente, e depois dentro da Europa também varia conforme a maturidade do mercado, como também vamos ver a seguir. Mas a lógica era depois que as primeiras duas, Series A e B, portanto, seriam consideradas early stage, dos estádios iniciais, ainda de desenvolvimento da empresa, e depois, a partir daí, a Series C, D, E e F, essas já seriam o chamado later stage, não é? A partir daí, a empresa depois já iria, em princípio, para o IPO, não é? Portanto, e temos aqui alguns casos, por exemplo, a empresa que se tornou portuguesa, que se tornou unicórnio, e portanto, da região centro, começou justamente em Coimbra, no IPN, a Fidesai, e onde eu por acaso tive a sorte de ser um dos primeiros investidores, demorou bastante a chegar aqui ao later stage, especialmente à posição do unicórnio, mas foi passando por cada uma destas etapas, beneficiando exatamente, primeiro, de dinheiro dos próprios e dos familiares e dos amigos, e depois de VCs que acreditaram na empresa e que foram sucessivamente, primeiro VCs nacionais e depois também com a participação de VCs estrangeiros, foram levando ronda após ronda até chegarem à posição em que já podiam ter uma avaliação de €1 milhão. E, portanto, a empresa foi crescendo o seu revenue. A perspectiva seguinte, depois é chegando a um determinado patamar, a empresa possa então ir para a Bolsa, portanto, ou ser comprada por uma outra grande empresa, por exemplo, de forma a trazer liquidez para os investidores. Não obstante isso, enfim, pode acontecer que, ao passar cada uma destas fases, cada uma destas series de investimento, enfim, os investidores mais antigos possam ir vendendo ou parcialmente ou totalmente as suas participações. Outra coisa que também acontece algumas vezes é os chamados secondary offerings, que é, por exemplo, a possibilidade de, se eu tiver um fundo com diversas participadas, sou uma empresa de capital de risco, tenho um fundo, por exemplo, de 20 milhões, chega uma altura, ao fim de, sei lá, 7 anos, 8 anos, quero vender o meu portfólio todo, em vez de estar à espera que cada uma delas seja o seu caminho e seja comprada ou vá para a Bolsa, posso também ir junto de terceiras entidades, fundos que fazem esse tipo de investimento e que me peçam para comprar a participação por um todo. E daí aparecem os secondary offers. O que é importante saber é que estes investidores que investem nas startups, mais tarde ou mais cedo vão sair e, portanto, os verdadeiros investidores de capital de risco não permanecem no capital e, passado um tempo,
enfim, depois isso pode durar mais tempo ou menos tempo, conforme também a maturidade do mercado e a rapidez de crescimento da empresa, mas tipicamente nunca costumam permanecer no capital das empresas para além de 10 anos de vida, porque tipicamente ou os veículos de investimento ou os fundos de capital de risco que têm e que lançam têm mais ou menos esse tempo de duração. E, portanto, são parceiros muito importantes para as startups porque não ficam para sempre. E, portanto, isso aí ajuda a identificá-los. E, portanto, agora vamos dar um bocadinho de um panorama de como é que tem, enfim, evoluído este investimento, enfim, algo muito preliminar, na Europa nos últimos anos. E, portanto, vemos aqui a roxo em cima o número de deals, ou seja, o número de operações de investimento feitas em cada momento, aqui trimestre a trimestre, não é? Vemos claramente que aqui, quando arrancamos um novo ano, há sempre um pico e um investimento aqui a nível europeu, portanto, chega, vemos arroz, vemos claramente que mais recentemente houve uma grande quebra, especialmente nos 2 primeiros trimestres de 2020, portanto, também que se explica também um bocadinho pela pandemia, portanto, o número caiu bastante e depois nos trimestres seguintes caiu mais a pique ainda. Mas o que verificámos foi que nos 2 últimos trimestres de 2020 houve um crescimento grande, portanto, nessas barras de azul esverdeado, do valor desses investimentos. Portanto, o que temos visto são, essencialmente, operações mais avançadas, portanto, aqui que aparecem, aqui a cor de rosa em número, são os later VC, portanto, são aquelas Series C, D, E, F, portanto, essas têm se mantido e, inclusive, até aumentaram de valor. O que vemos é que naquelas que são mais recentes, seja o Early VC, que, portanto, são Series A e B, e o Angel Seed, que são aquela Fast Seed Capital que vimos antes, essas caíram bastante. E, portanto, o que isso quer dizer é que houve uma retração muito grande dos investidores nas fases mais iniciais, não só em número, mas também em valor, e houve uma aceleração, digamos assim, de investimento naquelas que são nas fases mais avançadas. São aquelas que têm menos risco, porque já estão a faturar, já estão internacionalizadas, e portanto essas é que canalizaram a maior parte do investimento. Então, e o que é que isto quer dizer para Portugal? Enfim, Portugal tem um ecossistema que ainda é incipiente, tem crescido ano após ano. Só para terem uma ideia, nos últimos 10 anos o número de sociedades de capital de risco mais do que duplicou, assim como o número de fundos, que neste momento já temos cerca de 170 fundos, mas a grande maioria são naturalmente de private equity, que já é uma fase mais avançada, portanto, de VC estamos a falar mais ou menos de uns 50. Temos também cerca de 300 business angels certificados e também têm cerca de 70 veículos de business angels, portanto, já começamos a ter alguma atividade, mas como vemos aqui, e para podermos comparar em termos relativos, temos aqui um investimento com percentagem do PIB, não é? E, portanto, o que vemos é que na Europa, aqui que aparece a azul, existe uma certa constância, naturalmente, sempre que há alguma crise, nota-se algum abatimento da atividade, mas depois cresce. Em Portugal temos aqui este efeito tipo serra, não é? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. E a que é que se deve isto? Deve-se a que, e especialmente desde a última grande crise, que ocorreu aqui nestes anos, não é? Portanto, 2010, 2011, 2012, a banca, que representava 1/3 dos contribuidores com dinheiro para a indústria de capital de risco, praticamente desapareceu. E, portanto, neste momento temos só 2 grandes contribuidores. O Estado, que representa cerca de metade, e a outra metade, que são os privados, desde os individuais às empresas que investem nesta atividade de capital de risco. Isto leva a que, como o dinheiro estatal é dinheiro europeu e está ligado aos quadros económicos europeus, dependemos desses ciclos. E, portanto, sempre que vemos esses ciclos a terminarem, vemos aqui uma quebra enorme do capital de risco, e depois sempre que começam novos ou novas iniciativas com base neles, voltam novamente a crescer. Por outro lado, como estamos também a falar em termos de percentagem do PIB, naturalmente sempre que o PIB português cai, como acontece no contexto das crises, em percentagem, se mantiver o investimento, esta em percentagem, do ponto de vista relativo, sobe, não é? Aliás, o que vemos agora aqui mais recentemente é que o nosso PIB, assim como a nível europeu, desceu em 2020,
Portanto, em valor absoluto o investimento caiu, mas em termos relativos, como caiu menos do que a queda do PIB, aparece aqui como tendo um crescimento ligeiro em percentagem. No caso europeu, não. Portanto, aqui o que vemos é que cresceu ligeiramente, ou seja, em termos de valor, não é? Foi o que nós vimos, é o que estamos aqui a ver, cresceu ligeiramente acima e, portanto, claro, temos aqui uma divergência aqui para Portugal. O que é que isto significa para quem está a levantar dinheiro? Isto significa que estamos, por um lado, tivemos o azar de estar no fim de um quadro comunitário de apoio, temos dinheiro ainda por mais ou menos 1 ano e meio, mas é decrescente no próximo ano e meio. Portanto, a quem tem agora uma startup tem que rapidamente ver as várias opções que estão disponíveis, porque até que entre em vigor o novo quadro comunitário de apoio, que sabemos sempre que demora pelo menos 2 anos e meio após o lançamento do novo quadro comunitário de apoio a trazer os seus resultados, vamos ter ali um momento de escassez de capital no mercado e, portanto, agora é o momento de levantar. Uma outra informação importante é que, embora normalmente só se deva levantar o que é necessário para até nos levar à próxima fase de levantamento de capital, neste caso deve-se levantar um pouquinho mais por causa da escassez que aí antecipamos. E agora, quanto é que se costuma levantar em cada uma das fases? Isto aqui a nível europeu. E, portanto, este aqui está em dólares, mas, enfim, permite perceber que ao longo dos últimos anos, aqui nas fases SEED, que são as fases mais iniciais, estamos a falar de uma média de 300 mil dólares em 2013, 2014, e que depois já subiu para 1.300 dólares em 2020, não é? Depois temos aqui, portanto, os deals cada vez maiores, mas menos deals, que foi o que está a acontecer. A mesma coisa para ter verificado aqui um crescimento também na Series A e na Series B, então um crescimento ainda mais acelerado e mais expressivo, não é? Tem que se perceber que em Portugal 90% dos investimentos são feitos nas fases mais iniciais e, portanto, são estas aqui do final da tabela. E, portanto, aqui o que temos que verificar é que realmente os valores têm aumentado, mas em Portugal nós estamos ainda numa situação mais atrasada face ao resto da Europa. E, portanto, nós estamos aqui nesta zona. E, portanto, embora aqui se diga que em média estejamos mais ou menos à volta dos 500 mil euros para a fase SEED, a verdade é que muitas vezes quando se vai levantar capital, os tickets iniciais são de 100, 200, porque depois também temos tido muitas operações chamadas late SEED que contribuem depois para aumentar estas médias. E, portanto, tipicamente o que se procura é algo à volta entre os 100 e os 200 mil euros para capital inicial em Portugal. E quem são os principais investidores em Portugal? Enfim, este estudo aqui foi feito até por um membro dos VCs, que é a Armilar, aqui em Portugal. Enfim, é um esforço meritório, mas ainda está um pouco incompleto, mas aqui mostra que o número de deals temos essencialmente a Portugal Ventures, ou seja, depende ainda muito do Estado para, no fundo, ajudar e apoiar as startups aqui em Portugal, aqui com 24 investimentos em 2020, seguido da LC Ventures, a nossa empresa, também temos investimentos, e depois muitas outras entidades que algumas entraram no mercado há cerca de 2, 3 anos, como a Índico, a Olicipo já há mais de 6 anos, a Semapa Next também que é recente, e portanto dependemos aqui de muitas entidades que entraram recentemente, mas também estatais, como aqui o 200M, que é um matching fund. E portanto, se quiserem saber e contactar essas entidades, existe um portal no site do IAPMEC que reúne os contactos de todas estas entidades e que também lhes indica onde é que elas investem, quais é que são os setores, quais é que são as fases e, portanto, que é muito útil para poderem identificar esses primeiros investidores de capital para a vossa startup. Em Portugal já temos 5 unicórnios, tive a felicidade de poder trabalhar com 3 deles, portanto, com a TeamWe e com a OutSystems, ajudando-nos a crescer enquanto diretor de marketing, e com a Feedzai sendo também um primeiro investidor de capital de risco na empresa. O que temos de ter presente é que o chamado Time to Unicorn em Portugal ainda é muito mais longo do que noutras geografias, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que houve, até recentemente agora, uma empresa que se tornou unicórnio em 6 meses. Aqui em Portugal demora em média mais de 10 anos. Não é? Por exemplo, no caso da Feedzai, o primeiro investimento de capital de risco foi em 2009 e demorou até 2021 até se tornar um unicórnio, ou seja, uma empresa que tem uma avaliação superior a 1.000 milhões de dólares. Enfim, pronto,
Muito rapidamente, foi uma breve introdução aqui ao nosso ecossistema, espero que tenha sido útil e depois no final desta sessão estarei disponível para perguntas e respostas. Obrigado, Pedro, pelo conhecimento aguçado deste ecossistema. É sempre muito agradável ouvir. Eu sugeria que as perguntas fossem colocadas no fim. Vejo que há aqui a Paula Rodrigues que levantou a mão, mas se não se importar, remetíamos então essas questões para o debate, para o momento do debate. Portanto, agora sugiro passar a palavra para o nosso próximo convidado, o engenheiro Francisco Rodrigues. O engenheiro Francisco Rodrigues concluiu o mestrado em Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, encontra-se atualmente a frequentar o doutoramento no âmbito do Programa de Doutoramento em Negócio e Inovação. Em 2015 ingressou para a empresa PIC Advance como engenheiro optoeletrónico e é hoje o seu CEO. Muito bom dia, caro engenheiro, passo-lhe a palavra. Olá. Para falar deste sucesso que é a sua empresa. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e quero desde já dar os parabéns pela iniciativa e pelo projeto, que eu acho que é muito importante e de passar em testemunho e de incentivo ao empreendedorismo em Portugal, principalmente aqui na área das tecnologias, que é a área que me afeta a mim, visto que também tenho a formação de base, ser na área de eletrónica das telecomunicações. Relativamente ao convite, como caso de sucesso, eu acho que o sucesso é muito difícil de medir. Acho que o trabalho é mais fácil de medir e o produto das empresas que vão conseguindo sobreviver, daquele gráfico que o Pedro mostrou há pouco, é fruto do trabalho, muito trabalho, alguma sorte de estar no sítio certo e à hora certa também, porque às vezes há ideias que são muito boas, mas o ecossistema não está preparado, ou há ideias que até tecnologicamente podem ser bastante maduras, mas o ecossistema já está saturado. Eu vou falar da PIC Advanced, que é uma empresa que desenvolve componentes para redes de telecomunicações. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos acerca daquilo que nós fazemos, só quero passar aqui a ideia dos dois pilares de inovação que nós fazemos na parte deste desenvolvimento das telecomunicações. E vou então primeiro começar por apresentar a empresa e depois falar um pouco da parte tecnológica que nos está associada. A empresa foi fundada em 2014, foi fundada por um professor da Universidade de Aveiro e por uma aluna, e por mim também, e veio e partiu de várias ideias com potencial de desenvolvimento e potencial de criação tecnológico nesta área das telecomunicações. Tudo começou, como há bocado disseram, entre os founders a falar, e depois partimos para a incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, onde ainda hoje estamos alojados. Primeiro porque eu acho que é um ecossistema muito bom para se estar, porque se vêem as outras empresas, trocam-se ideias, trocam-se impressões sobre o que está a correr bem e o que está a correr mal, e há um grande espaço de partilha. E depois porque fisicamente também é um espaço muito bonito. Começámos com uma sala, começámos com poucas pessoas, e o bom de ver as empresas crescer é ver a equipa a crescer, é ver as ideias a acontecerem, e é isso que eu acho que move o empreendedor, mais do que aquela ambição de querer. Eu acho que os unicórnios, como o Pedro estava a falar há pouco, chegaram à valorização de 1 bilhão, nunca por os seus CEOs ou os seus fundadores quererem chegar a essas valorizações muito grandes, mas sim de executarem a visão e de conseguirem implementar aquilo que eles alguma vez sonharam e conseguem agora concretizá-lo. Em termos da empresa, hoje em dia nós somos cerca de 30 pessoas, maioritariamente somos feitos para Research and Development, investigação e desenvolvimento, somos maioritariamente engenheiros, 4 de nós já são doutorados, e aquilo que nós desenvolvemos na PIC Advanced é os produtos e os processos para a produção dos produtos com um caráter de inovação tecnológica bastante avançado, de maneira que nos possa permitir ser
entradas em mercados que potencialmente poderiam já estar saturados por competidores asiáticos de uma maneira mais célere e mais rápida, e depois entregar esses produtos para produção e passar para a próxima geração. Isto tentar estar sempre um passo à frente, porque a inovação tecnológica é a disrupção que este tipo de empresas têm que entregar. E é isso que nós tentamos implementar. Em termos de estrutura, também tivemos que crescer, passámos de reuniões informais de 2, 3 pessoas para quando a equipa cresce, temos que ter reuniões quase semi-estruturadas, e temos aqui pilares que vão desde a qualidade, depois quando se começa a ter revenue, que nós, portanto, vendas, que nós felizmente tivemos desde o primeiro ano, tem que se ter um contacto com o cliente, contacto com os fornecedores, e os pilares do ID, em que nós temos 4 pontos principais que se relacionam com os nossos produtos, que é a parte da óptica, a parte do desenvolvimento eletrónica dos testes, a parte do software, que nós aqui designamos por firmware, porque nós trabalhamos com uma camada de software muito baixa, e o Digital Signal Processing, que já é hardware programável, e o encapsulamento dos nossos produtos. Ainda sobre quem somos, e no seguimento daquilo que o Pedro falou há pouco em termos de investidores, portanto, nós temos um percurso favorável em termos de receita. Tivemos um seed investor, portanto, parceiro HFA, que é uma empresa que acho que é bastante conhecida aqui na região de Aveiro, e que não é um investidor de seed por si como o venture capital que puderam encontrar na apresentação anterior, mas sim aquilo que nós designamos como smart money. São parceiros em qual nós fizemos a apresentação da nossa ideia de negócio. Era uma empresa que já está muito bem estabelecida também aqui neste ramo e que achamos que seria um match ideal, se eles assim o concordassem, para nós estarmos a fazer desenvolvimento e eles depois tratarem da produção também dos nossos produtos. E com este investimento inicial e com esta alavancagem também de know-how inicial, conseguimos ir desde 2014 até 2020, onde nós tivemos a nossa Série A, a nossa primeira ronda de investimento. Captámos capital estrangeiro da Verizon Ventures, que é uma operadora muito grande dos Estados Unidos da América e com a qual também nos relacionamos comercialmente, e depois com um matching fund português, o fundo 200M, que agora está a ser gerido pelo Banco Português de Fomento, que basicamente o que faz é, se nós conseguimos ter captação de capital, eles acompanham as condições em termos de dinheiro, em termos de condições de governance, que os investidores principais estão a colocar. Pronto, e até agora nós temos tido sempre receitas, temos tido sempre lucros que fomos reinvestindo no nosso desenvolvimento. O que nós achamos foi que em 2020 estávamos numa fase em que necessitávamos de aceleração para acelerar o nosso time to market e a nossa segunda geração de produtos, e fomos à procura deste investimento que também chamamos de Smart Money. E isto é um conselho que eu daria a todos os novos empreendedores que nos possam estar a ouvir e que estão a pensar abrir uma empresa e como é que vão fazer o seu dinheiro, estudem também com quem é que vão fazer parceria. Há muitos investidores qualificados em Portugal, bons, mas é também importante que eles entendam o vosso negócio e entendam aquilo que vocês querem fazer para ser mais fácil na gestão do dia-a-dia da empresa e na implementação das vossas ideias de negócio. Às vezes, ouvem-se muitos nãos quando nós vamos fazer pitches a investidores, mas às vezes também é importante nós também sabemos dizer que não quando o investidor nos mete uma proposta em cima da mesa, se nós não acharmos que é o match perfeito para o desenvolvimento da nossa ideia de negócio. Estamos então localizados no PCI, no Creative Science Park, em Ilhavo, no edifício principal, em que o último piso é o edifício é o piso da incubadora da Universidade de Aveiro. Existem aqui muitas ideias de negócios que estão a ser incubadas, outras que já foram incubadas e cresceram. Estamos bastante perto da Universidade de Aveiro, onde temos ligações. A empresa foi fundada por um professor da universidade. Eu próprio continuo o meu percurso académico em doutoramento e temos aqui também o Instituto de Telecomunicações. Na nossa área, da área das telecomunicações e eletrónica, a Aveiro é um ecossistema muito importante no desenvolvimento e com uma referência
não só nacional, mas também a nível mundial. A Universidade de Aveiro tem uma grande tradição em eletrónica e telecomunicações, que juntamente com a sede nacional do Instituto de Telecomunicações nos permitiram no início também ter a massa crítica, que são as pessoas que vão trabalhar e desenvolver a ideia connosco, muito próxima e ser mais fácil de fixá-la. Enquanto que outras empresas têm que ir contratar Lisboa, Coimbra e têm que se diferenciar pela geografia, nós no início, como precisávamos de bons engenheiros de eletrónica e telecomunicações, tínhamos aqui à porta, tínhamos bem formados da universidade e com bastante qualidade e fomos captando e desenvolvendo também aqui sinergias de projetos de desenvolvimento com a universidade e com o IT. Em termos de crescimento, pronto, o nosso trajeto prendeu-se com o desenvolvimento principal de 2 produtos e consolidá-lo no mercado para grandes players de telecomunicações, que não é um mercado fácil de entrar, mas que depois de entrar nos permite grande volume. Fomos os primeiros a conseguir uma determinada tecnologia, já vou explicar um pouco as tecnologias com algumas imagens, mas basicamente a ideia era nós estarmos à frente de outros potenciais competidores que possam aparecer, ser os primeiros a demonstrar, permitir aos operadores fazer as suas demonstrações e provar que nós conseguimos estar nestas tecnologias de ponta. E depois seguir em frente para as próximas gerações. E então aqui também temos esta Series A de 4 milhões de euros que fechámos ano passado. Em termos de Awards and Recognitions, prémios que são importantes porque para quem está dentro não consegue medir facilmente o processo de crescimento, acho que às vezes é importante também recebermos este tipo de distinções para percebermos que realmente estamos a crescer e ter uma trajetória comparável com outras empresas que está em linha ou está à frente. Pelo BGI, uma associação, uma empresa aqui de Lisboa, fomos 2 vezes considerados Top 25 Scale-Up Portugal. Em 2019, pelo ranking da Deloitte, fomos o número 2 em Portugal das tecnologias das empresas nesta região da Europa, da EMEA, que cresceram mais rápido. Estamos no ranking das 500, somos 49 nesta região, número 2 em Portugal, e depois, através dos indicadores do IAPMEI, fomos considerados em 2020, primeiro como PME Líder, e agora, recentemente, recebemos a notícia que somos também PME Excelência. Mostra também alguma solidez financeira e a maneira como nós gerimos o negócio em termos de financeiro da nossa empresa. Desculpem, eu pus muito sem querer. Antes de passarmos ao próximo e de explicar um pouco a tecnologia, só mais um conselho relativamente aos próximos empreendedores que estejam, ou novos empresários que estejam a tentar iniciar as suas ideias de negócio. A história dos investimentos, portanto, veio dos Estados Unidos e veio globalmente, e é muito importante porque com esse capital não é preciso chatear tanto os 3 Fs, como apresentaram há pouco, e pode-se ter dinheiro qualificado que nos permite acelerar as nossas ideias de negócio, mas é importante ter um mindset de que as empresas não são criadas para andar à procura de investimento. E os primeiros investidores que vocês tiverem vão-vos explicar isso também de certeza. As empresas são criadas para gerar revenue, para gerar receitas e de preferência terem lucro para poderem pagar aos seus acionistas e aos seus investidores. Por isso, o business plan, e eu sei que já há várias novas startups que tentaram montar os seus business plans em torno de captar dinheiro. Os melhores investidores que vocês podem ter para a vossa empresa são, sem dúvida, os clientes. Ter clientes que consigam, que paguem várias vezes recorrentemente pelo vosso produto, é aquilo que mostra, primeiro, que vocês estão no caminho certo, que têm um produto que é validado pelo mercado e que vai permitir-vos gerar receitas. E agora uma declaração um pouco polémica, de uma maneira, quanto menos vocês venderem da vossa empresa, no final, quando fizerem o tal IPO ou a tal venda a uma empresa maior, vão ter mais para vocês. E também, quanto mais investidores vocês tiverem, mais sólida, por um lado, vai estar a empresa, mas também mais reporting vão ter que fazer, mais informação vão ter que partilhar e mais preocupações vão ter em como gerir a empresa, ok? Por isso, os clientes são
definitivamente a parte mais importante de uma empresa e é para eles que tem que estar virado o plano de negócio das novas empresas. Pronto, falando um pouco do que é que a Peak Advanced desenvolve, o que é que nós estamos a fazer ali no Creative Science Park, eu penso que toda a gente tem, ou quase toda a gente tem tecnologia de rede de fibra óptica em casa, no qual já chega a fibra óptica, o sinal da internet por fibra óptica. E na fibra, o sinal da internet viaja como luz. Mas tudo o que todos os aparelhos que nós temos em nossa casa são elétricos, funcionam em eletricidade. Portanto, é importante haver aqui uns conversores entre fotões e eletrões, ok? E é essa parte da camada física que a Peak Advanced faz. Nós convertemos o sinal óptico que vem da fibra em sinal elétrico para os routers, as televisões de vossa casa e vice-versa, porque vocês também têm que comunicar com a rede para fazer pedidos. Nós tratamos não só da parte óptica, de como é que fazemos essa tradução, mas também daquela pequena parte que faz o acondicionamento de sinal, porque são sinais, têm determinadas velocidades, têm determinados canais, têm determinadas frequências. Nós temos que ter a certeza que estamos a trabalhar com o nosso canal, que temos certeza que estamos a trabalhar com a nossa velocidade e conseguimos combinar tudo junto. Assim, de um ponto de vista de evolução de redes de telecomunicações, porque é que toda a gente usa a fibra? Porque, eu penso que isto aqui já é mais ou menos conhecimento geral, o cobre que era implementado já não tem a chamada largura de banda suficiente para continuarmos a crescer para aplicações como o vídeo, que agora estamos aqui neste momento todos em videochamada, se calhar há 10 anos atrás era quase impossível, e agora com as novas inovações do 5G e videochamadas se calhar holográficas, é preciso que a largura de banda aumente. O cobre, por limitações físicas, já não conseguiria acompanhar, e a fibra, que embora seja um tubinho de 10 micrômetros, onde a luz viaja, tem uma largura de banda quase infinita quando comparada com o cobre, e os sinais que lá conseguimos meter, em termos de velocidade, são muito mais. Por isso, enquanto que nós agora, neste momento, estamos... as operadoras oferecem os tais 100 megabits, 200 megabits, 500 megabits por segundo, isso é a idade da pedra da fibra. A fibra consegue muitos e muitos gigabits por segundo e nós estamos agora a caminhar para isso. Os operadores, como distribuem, eles têm um ponto de acesso nos seus bastidores, nas suas centrais, que distribuem o sinal pelas casas das pessoas, pelos edifícios de escritórios, pelas antenas. Ok? E tudo começou aqui com este GPON, que é aquilo que nós temos em casa, que um sinal pode ser dividido entre 256 utilizadores, e estamos então a evoluir para maiores larguras de banda, que é este NGPON2, onde nós vimos uma oportunidade de desenvolvimento que mais ninguém conseguiria fazer, que vai permitir a televisão 8K, a permitir a internet das coisas, que nós estamos a falar hoje, a internet das coisas, só com uma boa rede de infraestrutura a chegar à casa das pessoas é que nós conseguimos dividir o sinal e ter milhares de sensores e dispositivos ligados entre si a comunicarem, serem redes inteligentes que nos consigam monitorizar e ajudar no dia-a-dia. Assim, voltei a colocar-me em mute. Assim, os operadores juntaram-se com a necessidade de criar um novo standard, uma nova tecnologia de base que permitisse dar maior largura de banda, e o NGPON2 nasceu. Por isso é importante saber que estas tecnologias funcionam em todo o mundo e, portanto, o nosso mercado é global. A grande vantagem aqui entre este GPON, que é o que toda a gente tem em casa, e o NGPON2 é a largura de banda a crescer de 1.25 gigabits por segundo para 10 gigabits por segundo e várias cores. É o primeiro e único standard que permite nós escolhermos qual é que é o canal onde nós estamos. Mesmo que na televisão, nós no início, quando a televisão a preto e branco começou, penso que só haveria RTP1. Hoje em dia nós temos N canais e é para aí que a disseminação da internet está a ir. Nós podemos escolher vários canais, qual é que é aquele que, neste caso é o operador que vai escolher, mas qual é que é o canal que nos permite um melhor tráfego e uma melhor velocidade e uma melhor qualidade de experiência para o utilizador. Por isso, nós criamos aqui este dispositivozinho, que tem uma parte eletrónica, tem uma parte óptica e que permite escolher qual é que é o canal, permite funcionar a 10 gigabits por segundo.
e onde nós também tivemos que fazer desenvolvimento de tecnologia de ponta, e outra coisa muito importante para as empresas é protegerem aquilo que fazem bem, e isso é importante. Isto é um custo, ok? Fazer uma patente é um processo caro e é um processo muito moroso, mas que, de um ponto de vista do robustez da empresa e dos seus bens, quando estamos a falar de uma empresa tecnológica, é algo que é muito importante e que os próprios investidores vão valorizar, porque é algo que está protegido por nós. Nós, neste momento, temos 2 patentes submetidas, estamos já a tratar da terceira. Neste produto estão 2 patentes, uma para o lado do transmissor e outra para o lado do receptor, que nos garantem, entre outras coisas, que se algum dia alguém tentar copiar a maneira como nós estamos a fazer as coisas, nós conseguimos bloquear e conseguimos ser os detentores desta maneira simples como nós fazemos as coisas, porque uma das grandes vantagens da maneira como nós implementamos este produto é tentarmos fazer algo complexo de uma maneira simples, e conseguimos. E simplificando as coisas, tornarmos-nos atrativos para os operadores a nível mundial. Em termos de próximos desenvolvimentos, estamos então a fazer uma nova geração, que é este mesmo pen, que esta é a pen que vai encaixar nos routers que toda a gente tem em casa, ok? O nosso produto atual é então uma pen que encaixa nos routers que toda a gente tem em casa, tem uma parte elétrica e uma parte óptica e faz a conversão de sinal. É colocar todo o router nessa pen, ok? E isto vai permitir que essa pen encaixe numa antena 5G e distribua o sinal de uma maneira mais fácil e mais rápida. A diferença de 4G a 5G que nós estamos a olhar, há muitas diferenças, como é óbvio, é que no 5G vai haver muito mais antenas do que no 4G. Há maiores velocidades, mas também, para nós conseguirmos essas maiores velocidades, as antenas têm que estar mais próximas e têm que falar mais rápido entre si. E então, com a necessidade de que o sinal que chega às antenas, ok, seja também mais rápido. E esta é uma tecnologia que pode ser utilizada para a conversão do sinal antes de chegar à antena de 5G e torná-lo mais rápido e mais fácil. E depois, o último ponto de desenvolvimento, que é a nova geração que nós estamos, a nova onda, entre aspas, que nós estamos a tentar surfar, que é, neste momento vocês viram que o nosso produto lá dentro tinha esta caixa, que ainda é como os computadores antigos, que eram feitos de transistores, ocupavam salas muito grandes e que ainda estava tudo discreto, e que depois na eletrónica tudo passou para circuitos integrados. E graças a esses circuitos integrados nós conseguimos ter hoje em dia telemóveis, computadores bastante pequeninos e com grande capacidade de processamento. Na óptica, nestes componentes ópticos, essa integração ainda não aconteceu. Esta caixa metálica ainda tem os componentes separados e montados quase como uma peça de relojoaria, e o que nós estamos a trabalhar é esta integração fotónica, Photonic Integration, que é basicamente passar toda esta caixa para um circuito integrado planar, um processador completamente óptico, ok? Isto é um trabalho que tem vindo a ser feito por vários grupos de investigação, por várias empresas em todo o mundo. A nossa diferenciação é que estamos a trazer para estas redes que chegam à casa de todas as pessoas. Para isso, nós desenvolvemos equipas que conseguem simular desde a propagação da luz dos fotões nos circuitos até ao teste dos produtos. Tem aqui um exemplo deste componente que trabalha a mais de 100 gigabits por segundo e que cabe na nossa impressão digital, na ponta de um dedo, já completamente encapsulada. Parte do circuito óptico integrado, o tal processador óptico, é só este quadradinho aqui, e esta parte aqui é a maneira como nós fazemos o seu encapsulamento, o seu packaging. Depois fazemos testes e integramos também então aqui no nosso produto, já em protótipo. A vantagem da integração desta Photonic Integration é o mesmo que aconteceu com os computadores. Vamos poder ter mais funcionalidades, menos potência consumida, menos custos de produção, e vai-nos permitir crescer, ok? Vai-nos permitir ser muito mais fácil, porque a partir do momento em que está integrado, é quase indiferente fazer 1 gigabit por segundo ou 100 gigabits por segundo. Por isso é muito mais fácil crescer do que estarmos a fazer estas peças de relojoaria,
que até agora têm funcionado, mas sabemos que nas próximas gerações iremos precisá-las. E depois, algo também para uma empresa que está a fazer investigação e desenvolvimento, uma maneira importante de se financiar e de validar a qualidade científica através dos seus pares e através de projetos financiados, que existem muitos instrumentos de financiamento de projetos, não só para startups, como também já para empresas numa outra fase de crescimento. Há vários instrumentos, nós temos usado principalmente P2020, agora será outro quadro, de quadros de copromoção de investigação e desenvolvimento, com as nossas redes de parceiros, onde fomos desenvolvendo e ajudando a desenvolver aqui o tecido empresarial da parte das telecomunicações baseadas em fibra óptica e nestes circuitos ópticos integrados. Temos tido projetos a correr ao longo do tempo e que nos permitem lançar novos produtos e estabelecer novas parcerias. E depois, para uma investigação ainda mais avançada, temos projetos do Horizonte 2020, que têm uma taxa de aceitação muito mais baixa e que estão para tecnologias ainda mais em fase exploratória do que aquelas que estamos a falar nestes projetos P2020. Um exemplo onde nós fizemos parte do consórcio é este projeto Terra Nova, que acabou ano passado, e foi uma experiência muito interessante, do qual nós desenvolvemos já redes para lá do 5G, e que nos permitem já colocar a PIC Advanced com ideia de portfólio e de roadmap do que é que será necessário daqui a 10, 15 anos e já começar a ter os primeiros blocos tecnológicos desenvolvidos. Espero não ter alargado demasiado no tempo e espero que tenha sido um bom contributo para a audiência. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigada a esta intervenção, foi muito interessante e é com regozijo que, no fundo, estamos aqui a ouvir esta partilha de experiência de uma empresa inovadora, sustentada, em crescimento, e isso é muito... Enfim, é com muito orgulho que nós ouvimos essa partilha de experiência. Vamos agora passar à apresentação do projeto Wake Up, que no fundo também tem essa missão de tentar encontrar, pronto, nos mais novos esse espírito empreendedor. Para apresentar o projeto, vou pedir ao Rui Sousa para explicar do que é que se trata, mas antes queria apresentar o Rui, que no fundo faz parte da equipa Wake Up. O Rui tem formação superior em engenharia também. Vai aqui elencar, pronto, as principais metas, os objetivos e quem realmente procuramos nesse projeto. Portanto, Rui, conta-nos tudo. Olá, Elizabeth, obrigado. Antes de mais, queria confirmar se me estão a ouvir. Perfeitamente. Ok, ótimo, obrigado. Cumprimentar todos os participantes, todos aqueles que mostraram interesse em saber um pouco mais sobre o projeto Wake Up, que é um programa que foi concebido pela AECOA e pelo Inove de forma a potenciar o empreendedorismo tecnológico e de forma a potenciar a criação de startups de base tecnológica alinhadas com os desígnios da indústria 4.0. Este é um projeto que iniciou em janeiro de 2021, prolongar-se-á durante 30 meses até junho de 2023, é financiado pelo Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, tem um investimento total elegível de aproximadamente 450 mil euros. As principais regiões de intervenção serão o Norte e o Centro e é um projeto que a sua tipologia de operação é sistema de apoio a ações coletivas, nomeadamente na promoção do espírito empresarial, que é isto que temos estado aqui a falar sobre o potencial do empreendedorismo em Portugal, nomeadamente de empresas de base tecnológica. Este projeto Wake Up foi concebido tendo em consideração três importantes fatores. O primeiro é a importância da dinamização de um ecossistema de empreendedorismo tecnológico em Portugal que permita alavancar a economia nacional, que permita também catapultar as empresas portuguesas de base tecnológica.
Por outro lado, também sabemos que há um elevado potencial tecnológico nas regiões norte e centro, além do elevado potencial tecnológico, também há um elevado potencial industrial. Há muita indústria nestas zonas do país. Isto aliado à emergente aplicação das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica às indústrias tradicionais. Portanto, aqui aplicar as TIC às indústrias tradicionais permitirá também alavancar os negócios destas indústrias, e estes três fatores em conjunto permitiram-nos desenhar aquilo que é a missão do projeto Wake Up, que começa por ter o objetivo, ter a missão de promover o empreendedorismo jovem, portanto capacitar e sensibilizar os jovens para o empreendedorismo, criar também a motivação para que eles venham a ser empreendedores, criar um ecossistema que promova precisamente a criação de startups nas áreas de aplicação das TIC à indústria, essa é a missão do projeto, e finalmente apoiar os jovens empreendedores no processo de criação, no processo de validação, no processo de aceleração das ideias, até chegarem à criação do seu próprio negócio e à criação da empresa. Neste sentido, os principais objetivos do projeto serão alavancar a criação de 12 novas empresas, portanto, ao fim destes 30 meses, queremos ter 12 novas empresas de base tecnológica, queremos promover o desenvolvimento de competências empreendedoras de jovens, portanto, fazer aqui ações de sensibilização e capacitação que estimulem os jovens a saber um pouco mais sobre o empreendedorismo e a motivarem-se para o empreendedorismo, promover novas soluções alinhadas com a indústria 4.0, fortalecer o ecossistema de empreendedorismo, aqui pela criação de startups e também da motivação para o empreendedorismo, dar resposta a desafios lançados pela indústria, portanto aqui um bocadinho também identificar quais são as necessidades e em função dessas necessidades ajudar os jovens empreendedores a alinhar as suas ideias com desafios que existam atualmente na indústria e finalmente promover ações de demonstração piloto, portanto promover aqui também a demonstração das ideias, a validação num cenário muito próximo do real para garantir a validade destas ideias e destes negócios. Portanto, no fundo, queremos também aqui fortalecer o ecossistema de empreendedorismo, mas criando o próprio ecossistema do Wake Up. E este ecossistema Wake Up terá empreendedores, naturalmente, portanto, os jovens nós vamos tentar motivar e tentar trazer para este projeto que queiram criar as suas ideias, queiram desenvolver as suas ideias, criar as suas empresas. Teremos também aqui as startups que funcionarão muito como motivação, como inspiração e até mesmo a apoiar este desenvolvimento das ideias dos jovens que participarem. Queremos ter também neste ecossistema escolas e núcleos de estudantes, portanto, isto é um programa direcionado ao empreendedorismo jovem e, portanto, nós queremos promover o empreendedorismo e uma das principais formas de o fazer é dinamizar sessões de sensibilização junto das escolas, junto de núcleos de estudantes para criar então a motivação para desenvolver estas competências de empreendedores. Depois vamos ter também a indústria, portanto é importante também estarmos aqui próximos da indústria, primeiro para identificar necessidades críticas e depois também para validar as ideias. Isto será um papel muito importante porque poderemos ter aqui alguma troca de informação entre o empreendedor e entre a indústria que permite dar mais consistência às ideias que são desenvolvidas. Queremos também trazer mentores para este ecossistema, portanto criar uma rede de mentores que apoiem os empreendedores durante todo este processo e finalmente também trazer aqui as universidades, os centros de investigação e desenvolvimento que vão validar, vão trazer também aqui inovação, vão contribuir também com a identificação de tecnologias inovadoras que possam ter potencial para criar diferenciação nas empresas que estão a ser desenvolvidas no âmbito do projeto Wake Up. Portanto, vamos ter essencialmente 4 atividades inseridas neste programa. A primeira atividade tem como objetivo despertar o empreendedorismo, portanto, criar a tal motivação nos jovens para criarem suas próprias empresas. Temos aqui uma segunda atividade de mapeamento de necessidades de mercado, portanto, identificar quais são as necessidades da indústria e mapeamento também de mentores qualificados. Tentarmos aqui identificar um conjunto de mentores que sejam qualificados para dar apoio durante todo o programa Wake Up. Uma terceira atividade de capacitação dos empreendedores, portanto, após identificar os empreendedores, temos aqui algumas ideias pré-selecionadas
capacitar, dar aqui formações importantes no âmbito do empreendedorismo e no âmbito do desenvolvimento de negócio, para que eles possam ter também conhecimento e criar competências para terem sucesso no desenvolvimento das suas ideias. E, finalmente, a última atividade será apoiar a criação das empresas alinhadas com a Indústria 4.0. No final de todo este processo de sensibilização, de mapeamento e de capacitação, nós queremos criar valor, queremos criar empresas e, portanto, vamos dar o apoio que for necessário para este último passo, digamos assim. Portanto, na primeira atividade, despertar o empreendedorismo, aqui eu destaque para 4 tarefas que queremos dinamizar. A primeira é criar uma rede alargada de stakeholders e empreendedores, aqui um bocadinho relacionado com o ecossistema Wake Up. Queremos despertar o espírito empreendedor e gerar novas ideias de negócio, e para isso vamos ter aqui sessões de sensibilização, workshops de captação de ideias, que vão ajudar não só a estimular o empreendedorismo, mas também a dar algumas ferramentas para a criação de ideias, desenvolver a plataforma colaborativa Wake Up 4.0, portanto será o nosso website que permitirá aqui desenvolver todo o projeto, servir como ferramenta de comunicação, como ferramenta de trabalho, ferramenta de acesso a conteúdos, de submissão de ideias. Teremos aqui uma plataforma muito completa que permitirá dinamizar todo o projeto Wake Up 4.0. Finalmente, teremos aqui a tarefa de apoiar a criação de ideias e fazer uma seleção preliminar dessas ideias. Portanto, avaliar as ideias que são submetidas ao projeto Wake Up e selecionar aquelas que têm condições para avançar para uma segunda fase e aquelas que não tiverem condições, trabalhá-las um pouco melhor para que tenham condições de avançar no projeto. Na segunda atividade, mapear as necessidades de mercado e os mentores qualificados. Aqui queremos apenas consolidar uma rede de mentores que vão depois dar apoio muito próximo às equipas de empreendedorismo que formamos durante o projeto Wake Up 4.0 e depois aqui fazer também o mapeamento das áreas críticas e das principais necessidades tecnológicas da indústria. Aqui neste caso, a equipa Wake Up vai promover reuniões com universidades, com centros de ID, com empresas, com startups, no sentido de perceber o que é que está a faltar ou o que é que pode ser melhorado e dar aqui também um mapa de necessidades críticas que permita aos novos empreendedores perceber se as suas ideias e se os seus negócios estão orientados para a criação de valor na indústria. Finalmente, de seguida, na atividade 3 de capacitação dos empreendedores, vamos então dinamizar sessões de capacitação. Portanto, já numa fase de a ideia está formada, vamos capacitar para o empreendedorismo, vamos capacitar para o desenvolvimento do negócio. Vamos também organizar visitas a ecossistemas empreendedores, portanto aqui visitar startups, visitar incubadoras, visitar aceleradoras, permitir aqui também conhecer um bocadinho daquilo que é o ambiente e o ecossistema de empreendedorismo. Vamos organizar hackathons de desenvolvimento de negócio, portanto sessões orientadas para o desenvolvimento do negócio e para o desenvolvimento das ideias que foram criadas. E finalmente dinamizar sessões de pitch digital que vão permitir aos empreendedores apresentar as suas ideias de negócio ao projeto e depois a possíveis investidores, por exemplo. Na atividade 4, queremos apoiar a criação de empresas alinhadas com a Indústria 4.0. Aqui vamos criar equipas, já as ideias estão selecionadas, já estamos numa fase bastante avançada do projeto. Vamos criar equipas de empreendedores, empresas e mentores, portanto vão ter aqui vão colaborar no desenvolvimento da ideia. Vamos ter um processo de aceleramento de ideias de negócio, portanto preparar estas equipas para a entrada no mercado e finalmente promover aqui algumas sessões de assessoria individual para empreendedores, portanto aqui já numa fase de criação da empresa, vamos ter aqui estudos de mercado, estudos económicos, aquilo que for necessário para dar o último passo na criação da empresa. Como é que tudo isto vai acontecer? Portanto, o empreendedor ou os jovens têm uma ideia inovadora, que pode ser uma solução para a Indústria 4.0, que está alinhada com a aplicação das TIC aos principais desafios da indústria e, portanto, tem um potencial de negócio, tem uma equipa formada ou tem vontade de formar uma equipa para alavancar o desenvolvimento deste negócio, então tem as principais condições reunidas para participar no projeto. De seguida, vamos ter workshops
sensibilização e criação de ideias. Estes workshops vão permitir saber um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, desenvolver algumas competências base sobre o empreendedorismo e também perceber como é que é a melhor forma de criarem as suas ideias, de gerar ideias para quê? Para depois as poderem submeter à plataforma colaborativa do WakeUp. Portanto, vamos ter estes workshops, as ideias são geradas e são submetidas na plataforma. Durante todo este processo, todos os participantes poderão ter acesso a sessões de esclarecimento one-to-one. Estas sessões pretendem não só ajudar no desenvolvimento e na criação de ideias, mas também tirar algumas dúvidas sobre o programa WakeUp, sobre o processo de submissão das ideias, tudo aquilo que envolva o processo que estamos aqui a falar, terão possibilidade de tirar as dúvidas e ter todo o tipo de esclarecimentos que necessitarem. Portanto, uma vez submetidas as ideias, elas são avaliadas, é feita uma seleção preliminar, verificar se a ideia tem condições para avançar ou se necessita ou não de ser trabalhada, e se tiver condições para avançar, então entramos na fase de capacitação. E na fase de capacitação vamos começar por ter sessões de capacitação na criação de negócio. Isto vão ser 4 sessões. Cada uma destas sessões vai englobar 5 módulos, portanto vamos falar sobre modelos e planos de negócio, de seguida análise económica e financeira, marketing, comunicação e por fim soft skills como liderança, negociação, entre outros. No final destas 4 sessões haverá uma sessão extra de coworking entre todos os participantes em que vão poder aqui partilhar experiências, também trocar algumas impressões sobre o projeto, sobre as suas ideias, criar aqui também uma colaboração entre todos os participantes e todos os envolvidos no projeto WakeUp. Seguem-se as visitas a empresas e ecossistemas empreendedores, portanto, tomar aqui um bocadinho de contacto com o ecossistema de empreendedorismo, fazer sessões online com empreendedores de sucesso, portanto, trocar aqui também algumas impressões com quem já passou por este processo e teve sucesso durante o processo, para além de trocar impressões também, pedir aqui um bocadinho um suporte adicional, validar aqui as ideias com estes empreendedores que têm experiência, porque já passaram por estes processos. Finalmente, na fase de capacitação, vamos ter então os hackathons de desenvolvimento de ideias, vão ser 3 eventos que vão decorrer ao longo do projeto, cada um com a duração de 12 horas. Mentores e empreendedores vão trabalhar focados no desenvolvimento das ideias de negócio. Vamos ter oradores convidados a fazer palestras de motivação, de inspiração, de casos de sucesso. Teremos também sessões de capacitação sobre temas como o Design Thinking, Effectuation, Lean Innovation Sprints, Teamwork, tudo aquilo que permitir dar ferramentas e criar competências para os empreendedores. Finalmente, depois de desenvolver e depois de passar por esta capacitação toda, estarão em condições de submeter a sua ideia, o seu pitch, fazer o pitch digital. E este pitch digital vai ser submetido à plataforma colaborativa e vai ser avaliado por um painel que depois poderá ou não atribuir uma bolsa de incentivo. Antes de falarmos nas bolsas, queria só destacar que se há uma equipa, se há alguém que tem uma ideia que já está numa fase de maturidade avançada, que já tem consistência, que já vem trabalhando há algum tempo nessa ideia e que pretende avançar imediatamente para a fase de criação da empresa ou para a fase de validação da empresa, não é obrigatório que passe pelas sessões de capacitação. Ele pode imediatamente submeter o seu pitch digital, em breve pode submeter o pitch digital à plataforma colaborativa e ser sujeito imediatamente à avaliação por este painel que vai ser criado. E se tiver condições para, se cumprir aquilo que estará presente no regulamento que será publicado, então poderá usufruir imediatamente da bolsa de incentivo. No total, para todas as ideias que forem submetidas, teremos 12 bolsas de incentivo, portanto 12 ideias que serão premiadas ou que serão apoiadas. Estas bolsas terão a duração de 6 meses e num valor de 250 euros mensais por ideia, não por elemento da equipa. Portanto, uma equipa com 10 elementos usufrui no total também de 250 euros por mês durante 6 meses. Com esta bolsa, avançam para o processo final, para a parte da criação da empresa. Então, o primeiro passo será criar aqui uma equipa, mentores e empreendedores,
uma equipa portanto, vão ter um mentor associado ao empreendedor que o vai ajudar em todo o processo de criação da empresa. De seguida vamos ter sprints de inovação. Estes sprints de inovação são, mais uma vez, são eventos focados, com o objetivo de criar o produto mínimo viável. Este produto mínimo viável vai permitir depois fazer a validação mais à frente. E é isto que vamos procurar fazer nas visitas às empresas, validar este produto mínimo viável, trocar aqui impressões com a indústria e perceber se estamos num bom caminho e se o nosso produto realmente tem valor acrescentado. Finalmente, teremos então a assessoria para a criação do negócio, portanto aqui já mais numa ótica de ajudar na criação da empresa, ajudar na entrada no mercado. Este é o processo que poderão usufruir deste programa Wake Up. Durante todo este processo terão acesso a contactos da rede de stakeholders do projeto, terão acesso aos conteúdos das ações e das sessões de sensibilização, toolkits de apoio à geração de ideias, portanto, para também poderem, offline, fazerem o seu trabalho de melhorar as suas ideias. Terão aqui acesso ao mapa das necessidades críticas tecnológicas da indústria, portanto aqui é importante porque vão perceber se as vossas ideias estão alinhadas com aquilo que a indústria está neste momento à procura, e terão também acesso ao catálogo digital da apresentação de ideias e dos empreendedores. Arriscas-te a ganhar alguns prémios. Já falamos aqui das bolsas de incentivo, portanto 2 bolsas de 6 meses com um valor mensal de 250 euros, mas também temos um valor de 5 mil euros, um prémio de 5 mil euros que será atribuído às melhores ideias que forem seguidas e que forem apoiadas no âmbito deste projeto. Portanto, as 12 ideias que serão selecionadas para a bolsa ficam também candidatas a um prémio final que pode ir até 5 mil euros. E este prémio tem como principal objetivo apoiar a realização de demonstrações das ideias, demonstrações em ambientes reais. Por fim, aqui para apresentar-vos aqui a agenda do programa, portanto, como disse, o projeto começou em janeiro de 2021, estender-se-á até junho de 2023. Teremos aqui um primeiro conjunto de sessões no âmbito de despertar o empreendedorismo. Vamos ter 6 sessões de sensibilização e 4 workshops de ideias. Estas sessões vão ser realizadas entre maio de 2021 e outubro de 2021. Serão também espaçadas no tempo para permitir alguma flexibilidade no calendário de quem esteja interessado em participar nelas. Teremos depois a fase de capacitação dos empreendedores. Temos 4 sessões de capacitação mais a sessão de coworking. As 4 sessões também serão espaçadas no tempo, portanto começam em outubro e dezembro de 2021, depois fevereiro e abril de 2022 e finalmente a sessão de coworking será em junho de 2022. Mais uma vez, espaçamos isto temporalmente para ser possível que quem não tenha a possibilidade de ir à primeira sessão possa adaptar a sua agenda para poder ir a uma sessão seguinte. Depois vamos ter as 5 visitas a empresas e ecossistemas empreendedores e 10 sessões online com empreendedores de sucesso que vão ser realizadas também entre junho de 2021 e agosto de 2022, aqui é um bocadinho consoante a necessidade e consoante a identificação das oportunidades ao longo do projeto. Finalmente, nesta fase de capacitação, teremos os hackathons de desenvolvimento de ideias que vão decorrer em março, maio e julho de 2022. Portanto, mais uma vez, espaçamos para dar oportunidade de conciliamento de agendas. Finalmente, no apoio à criação de empresas alinhadas com a indústria 4.0, vamos ter então a criação de equipas e as sessões de mentoria individual, sprints de inovação para a criação do produto mínimo viável e visitas a empresas para validação. Tudo isto decorrerá entre junho de 2021 e dezembro de 2022. Mais uma vez aqui demonstramos que se há uma ideia que já está pronta a entrar no mercado ou pronta a ir para a fase de criação, ela pode, a partir de junho de 2021, entrar nesse processo de criação de empresa. E finalmente temos aqui a assessoria na criação de negócio que irá até dezembro de 2023. Aqui é uma nota importante porque eu tenho dito que o projeto termina em junho de 2023, é verdade, o fim oficial do projeto é em junho de 2023, no entanto, nós vamos ter 6 meses adicionais em que vamos dar suporte a todas as empresas, ou vamos continuar a dar suporte, nomeadamente para garantir que as empresas são criadas nas melhores condições e têm condições para prosperar no mercado. Esta será a agenda, esperamos que
conseguimos ter aqui bastantes participações em todas elas. Finalmente, se quiseres fazer parte da nova geração de empreendedores, Wake Up, junta-te a nós, consulta o nosso website que vai ter todas estas informações, vai estar permanentemente atualizado com as datas das próximas sessões, e se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma sugestão, utiliza o nosso e-mail info@wakeup.tech para esclarecer as tuas dúvidas ou para fazer as tuas questões. Muito obrigado pela vossa atenção e coloco-me agora à disposição para qualquer questão ou dúvida que exista sobre o projeto Wake Up. Obrigado, Rui, por esta apresentação bastante concisa e espero que tenha despertado o interesse da plateia e, sobretudo, o interesse dos mais novos com potencial de empreendedorismo. Portanto, vamos agora passar ao momento de debate e de questões. Vejo que no chat não temos nenhuma, portanto, se algum dos participantes quer expor um comentário, ou, aliás, peço desculpa, já temos alguém aqui a levantar a mão, portanto, o António Leal, do I9. António? Sim, eu tinha aqui um desafio para o Pedro Falcão, que já nos conhecemos há alguns anos, e tendo partido daquela tendência que ele teve sempre a apoiar novos negócios, para seguir empresas desde a sua criação, gostava que ele deixasse aqui algumas dicas que ele acha que são essenciais para quem cria um novo negócio. Pedro, consegues fazer isso assim resumido? Não há muito tempo. A primeira coisa, se calhar, e aproveitando, por exemplo, agora, esta iniciativa é muito importante e acho que vai ajudar também que muitos empreendedores não cometam muitos desses erros iniciais, mas a primeira coisa é não saltar logo e criar uma empresa, não é? Primeiro, há que utilizar outros mecanismos que existem para validar primeiro se estão no bom caminho, se o projeto que querem lançar é o mais correto, e, portanto, iniciativas como esta são ideais para isso. E, portanto, porquê? Porque a partir do momento em que nós criamos alguma empresa, começamos a ter custos. E não há necessidade para isso, porque podemos perfeitamente, num modo mais, menos formal, começar a validar junto de terceiros. Pode ser junto de uma incubadora, pode ser no âmbito de um contexto acelerador, num programa como o Wake Up Tech, ou até falando com primeiros potenciais clientes e também com outros empreendedores, para validar se aquilo que queremos fazer está correto, não é? Se vai no bom caminho e se faz sequer sentido de lançar. Só depois de passarmos assim, um primeiro crivo inicial, e se calhar até só depois de termos mesmo necessidade de ter custos, como por exemplo temos que começar a desenvolver algo específico e que todos tenham que contribuir para poder fazer esse desenvolvimento do primeiro produto ou das bases para o primeiro serviço, só aí é que se deve criar a empresa. E mesmo quando se vai criar a empresa, deve-se ver que incentivos é que existem, enfim, nas diversas zonas onde a pessoa se encontra, neste caso aqui na região centro, para apoiar as jovens empresas. Existem diversas iniciativas e devem-se ver antes de criar. Já vi casos de alguns empreendedores que não fizeram isso e depois não aproveitaram as possibilidades que existiam para esse fim. Depois, uma outra questão que é importante é ter muito cuidado. Portanto, uma coisa é fácil de prever, são os custos, outra coisa mais difícil são os proveitos que se vão ter, não é? E, portanto, no que diz respeito aos custos, ser muito, muito, muito frugal, porque não só no contexto em que estamos, temos menos dinheiro disponível no ecossistema nos próximos 2 anos, mas também, quando arrancamos, devemos só gastar dinheiro naquilo que é realmente importante. Uma das coisas relevantes, depois, quando se cria uma empresa, já se levantou capital, é tentar ver se aquela pessoa que eu vou contratar ou aquele custo que eu vou suportar vai servir para gerar mais do que aquele valor em margem, não é? Portanto, eu só vou gastar, por exemplo, com uma licença de um software 1000 euros, eu tenho que saber que com essa licença vou gerar mais do que isso
de margem, não é? Líquida. A mesma coisa com uma pessoa, pode ser um programador, pode ser alguém de marketing, etc. Eu não posso gastar mais com essa pessoa do que depois vou ter, pelo menos no médio e longo prazo. E, portanto, muitas vezes isso não se faz, não é? Há também alguma vontade, a fim de quem recebe logo dinheiro, de começar, e aí o Francisco esteve muito bem, porque realmente focou no que é importante, não é? As empresas existem e sempre existiram para dar lucro, não têm que perdurar no tempo indefinidamente, 100 anos ou mais, mas durante a sua existência têm que gerar lucro para os seus sócios, e muitas vezes isso não é visto, não é? Quem recebe capital acaba por ter alguma tentação para contratar pessoas e isso não é o mais eficaz. Devemos ser sempre muito criteriosos nesse contexto. Muito obrigado. Rui, temos uma pergunta para ti, que está aqui colocada no chat, da Sofia Almeida, que pergunta se é possível participar nas primeiras sessões sem ter ainda uma ideia de negócio precisa. Sim, a resposta é claro que podem e devem. O objetivo destas sessões não é só trabalhar ideias, mas também estimular que surjam essas ideias. Portanto, há aqui uma fase de sensibilização para o empreendedorismo, dar algumas ferramentas também para a geração das ideias. Então, o objetivo da atividade 1 é precisamente quem estiver interessado em desenvolver um seu negócio, em criar uma empresa, deve aparecer nestas sessões, no sentido de se capacitar e de encontrar as ferramentas, ganhar competências para gerar a ideia de forma, se calhar, até mais consistente e perceber o que é que poderá e como é que o programa poderá ajudar. Não sei se há outras perguntas. Nós estamos ultrapassamos um pouco o horário, mas não é grave, são 9 minutos, também começamos um pouco mais tarde. Aliás, temos aqui outra pergunta no chat, entretanto surgida, da Débora Silva, que pergunta quando posso submeter a ideia de negócio. Se eu tiver uma ideia de negócio desenvolvida, sim, ou seja, isso acho que já foi esclarecido, mas Rui, podes se calhar repetir e esclarecer a Débora do momento onde pode submeter a sua ideia de negócio. Sim, portanto, sim, já falamos levemente sobre isto, já falei sobre isto na apresentação. O objetivo é que, se há uma ideia que já está desenvolvida, já tem maturidade, sim, eles podem imediatamente submeter o pitch digital, ele será avaliado e, se tiver condições para avançar, para ter o incentivo e poder começar já a trabalhar na criação de empresa, isso é possível. Aconselhamos na mesma que depois que participem nas sessões de capacitação para que possam melhorar as suas ideias, também possam ganhar competências, mas se quiserem avançar já com a ideia, podem submeter o pitch digital e podem ter a bolsa para começar a criar já a empresa de imediato. Destacar aqui que neste momento a plataforma colaborativa do projeto está a ser desenvolvida, portanto ainda não existe a secção de submissão de ideias, mas quem tiver interesse poderá contactar-nos através do e-mail, do info.wakeup.tech, e nós iremos avaliar então o pitch e verificar se há ou não condições de avançar com a criação de negócio. Agora, se me permites, Rui, só de referir que todas estas apresentações vão estar disponíveis no nosso site. Portanto, qualquer dúvida que os participantes tenham, podem sempre ir a consultar as apresentações e também o site explicativo, e tem lá também os e-mails para colocar perguntas. Não sei se há mais outra pergunta ou comentário. 10 dias depois. Não vou pensar. Já não é só mais uma outra questão. Antes de se criar a empresa, muitas vezes temos co-founders, não é? Portanto, aliás, convém, se possível, nunca sermos os únicos a ir para a frente com um projeto, porque não conseguimos reunir em nós todas as competências que são necessárias.
uns são melhores em vendas, outros em marketing, outros em desenvolvimento de produto, outros na gestão dos projetos ou no apoio aos clientes e, portanto, convém termos pelo menos mais um outro co-founder para poder partilhar connosco também os desafios e enfim, o peso que é lançar uma nova startup. Mas depois é preciso ter cuidado mais à frente, ou seja, já cheguei a ver startups em que têm 4 co-founders, todos com 25%, e que depois, passados alguns anos, 3 anos, 4 anos, à medida que as coisas vão avançando, se zangam. Enfim, isso acontece por diversas razões. Uma das principais razões é porque é muito difícil que todos contribuam para a empresa da mesma maneira. Claro que cada um tem a sua própria visão de que contribui mais, se calhar, do que os outros, não é? Mas temos de ter sempre algum mecanismo, isso é uma recomendação, logo desde o início, que permita contrabalançar isso. Ou seja, por exemplo, um desenvolve o produto, o outro faz a parte toda de vendas, não é? Deve haver uma forma de poder medir um bocadinho o contributo, inclusive até com o apoio de alguém independente, terceiro, ao longo dos primeiros anos, e depois, com base nisso, passado algum tempo, poderem até reajustar as participações. Portanto, eu já vi isso acontecer de forma amigável entre os co-founders e, portanto, eles reconhecerem que realmente enfim, a contribuição não foi a mesma nesses primeiros anos iniciais, mas muitas vezes isso não acontece. E já vi muitas startups que funcionavam, portanto, que tinham clientes, que tinham receitas, que estavam a crescer, falharem por causa desses problemas. Portanto, é uma das questões que convinha endereçarem de uma forma transparente, honesta, logo desde o início com os vossos co-founders. Obrigado por essa dica. Aliás, na minha experiência pessoal, já também passei por, através do meu pai, por uma situação dessa natureza e é realmente mais frequente do que as pessoas julguem. Portanto, não sei se há outra pergunta. Nós, caso contrário, solicitava ao António Leal para encerrar esta sessão. Não há? António? Pronto, não havendo mais questões, ficam os contactos do projeto. Qualquer coisa que surja, disponham. Nós queremos fomentar no fundo, este ecossistema, atrair pessoas para este movimento. E pronto, dou assim por encerrada a sessão, agradecendo a todos os participantes, oradores, pela participação no evento. Só mais um detalhe, eu pedia aos participantes, vamos circular um inquérito para a avaliação desta sessão e pedimos a todos o vosso contributo, que é sempre interessante para nós e é uma forma também de burrilar as próximas sessões, aquilo que as pessoas entendam interessante alterar. Portanto, a todos, muito obrigado, um dia excelente e mais uma vez pela vossa participação. E, sobretudo, os oradores foram fantásticos e é sempre excelente essa disponibilidade. Obrigado. Sucesso para o projeto. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Bom dia, obrigado. Obrigada.